O que acontece aqui neste púlpito vai acontecer também naquele outro púlpito. Pai, te agradecemos por este tempo, te agradecemos por este momento glorioso, que temos o desenvolvimento juntos. E oramos que o Senhor possa tocar o seu povo esta noite, possa lhes dar pelo seu poder, pela sua força, pelo seu Espírito, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Te pedimos ao Senhor, para que todo o programa para esta semana, o Senhor possa ungir os teus filhos, os irmãos e irmãs, e possam ter uma unção especial em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por todos os cultos que queremos ter no domingo, um culto espiritual especial. Pedimos, Senhor, que possa trazer a multidão em nome de Jesus. Oramos que vai ser um tempo especial, o tempo de compartilhar com todo o povo que está vindo. Que, Senhor, nenhum de nós possa perder em nome de Jesus. Abençoa-nos nesta noite ao vasculharmos as palavras de Deus de novo. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. 1 de Pedro, capítulo 3, 14. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Este versículo somente, que eu vos trouxe neste capítulo 3, somariza tudo o que tem no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5. Tudo isso que Pedro está falando acerca do sofrimento. Está nos dizer que como cristãos iremos sofrer perseguição. Ele disse, os santos sofreram, os filhos também vão sofrer, porque são povo de convicção, povo do caráter. O mundo não entende. Bom, tudo o que fazemos não percebem o que falamos, no lugar onde vamos, no comportamento que manifestamos. Eles não entendem, e por causa dessa falta de entendimento, eles vão nos perseguir e vamos sofrer como resultado dessa perseguição. Mas saibas que como cristão, como servos de Deus, nós estamos sendo fortificados no sofrimento. Não somos com medo, não somos covardes, não voltamos para trás, mas esse sofrimento traz fortaleza para nós. Pregamos uma mensagem da luz que transforma vidas, o Evangelho que separa o povo do mundo. É porque o mundo comete pecado, faz essas coisas, estão envolvidas com o mundo. Os servos de Deus, eles sofrem, mas o sofrimento deles, o sofrimento pode edificar o homem, tornar-o forte, e lhe dar poder, e dar-lhe coragem, e pode nos edificar, termos atitudes retas. O sofrimento também pode destruir a maldição. Então, se você não entende por que isso acontece comigo, está acontecendo comigo, e por que as pessoas que eu pensei que eles vão me congratular como novo ministro, por que eles estão a tentar me amaldiçoar? É perseguição, sofrimento. Edifica aos santos. E isso também vai te levantar. E vai trazer a sua personalidade, a sua confidência. E se você está a tomar no lugar errado, então a perseguição, quando segue no caminho certo, vai te fortalecer, vai te levantar e vai te tornar firme. E vai te fazer você separado. A perseguição pode te destruir, mas pode te espalhar. Mas se você tem uma outra área da fortaleza, ele vai te dar força, vai te dar capacidade. E eles verão. Quando nós falamos da perseguição, a perseguição vê em várias formas, como viste no tempo de ensinar, na escola de examinação da Escritura. Ele pode permitir coisas terríveis em virem contra ti. Eles podem
tornar o seu nome como não sendo aquele que tem valor. E pode ser físico, pode te insultar, e pode ser de qualquer forma que isso pode tomar, e pode te desenvolver, e pode fazer-te crescer e construir a sua espinha dorsal. E do outro lado, a perseguição daquela pessoa, e se eu vou sofrer por causa disto, e que vou sofrer por isto, e procurar saber por que estou sofrendo, por que estou fazendo o que devo fazer. E se não tem essa atitude, a perseguição, o sofrimento, em vez de te desenvolver, vai te destruir. Assim como o apóstolo Pedro nos diz aqui acerca da perseguição, isso deve te maravilhar. Porque ao ir em todo o capítulo, ele fala acerca dessa perseguição. Capítulo 1 agora, no versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Em que nós grandemente vos alegreis, ainda que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a vossa prova da fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, ameis, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. No capítulo 1, está a falar da perseguição, e que tentações, sofrimento. E vai agora ao capítulo 2, no versículo 19. No versículo 19 diz, porque é causa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É como isso que acontece com muitos pregadores, muitos servos de Deus, muitos professores. Eles não entendem que podemos sofrer injustamente. Não porque você fez mal, você está sofrendo, mas se você fez alguma coisa errada e você sofrer, isso entende-se. Mas olha para a minha vida, sou santo, salvo, santificado, estou servindo a Deus e não fiz nada errado, faço o meu melhor e coloquei a minha vida no altar, mas estou sofrendo. Veja o versículo 19 mais uma vez. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, como um pastor, como um filho de Deus, que por causa da consciência para com Deus, sofre agravo, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Quando você ministra bem e sofrer por isso, quando você prega bem e sofrer por isso, quando você vive bem e sofrer por isso, quando você ajuda as pessoas, suportar as pessoas, guiar as pessoas, edificar as pessoas, evangelizar as pessoas e sofrer por isso, e você tomar isso agradavelmente, pacientemente, isso é agradável a Deus. Veja o capítulo 3, 17. Capítulo 3, 17. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quiser, do que fazer mal. A perseguição há de vir, sofrimento há de vir, e é melhor que é por bem fazer e sofreis, do que fazer o mal. Versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade. Veja só, o justo sofreu pelos injustos, o salvador dos pecadores, para podermos trazer a Deus. É o tipo de sofrimento, é a mesma forma de perseguição que temos hoje, para que nós possamos trazer pecadores a Deus. Cristo sofreu, se Cristo teve que ir pela dor, para que possa trazer a manifestação, a humanidade para o Pai, assim também iremos sofrer a mesma coisa, se fazer a obra de Deus e trazendo outras pessoas para conhecer o Senhor.
e sofrer vergonha, perseguição, pressão, pode vir, mas você irá firmar-se. Alguém, eu disse, você vai se firmar. Veja esse versículo 18 de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Capítulo 4, agora, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Ora, pois é que Cristo padeceu por nós na carne, Ele sofreu por nós no físico, sofreu por nós e foi crucificado. E por causa daquela crucificação, feridas estiveram lá. Cristo sofreu por nós na carne. Então, diz assim, continuando: armai-vos também, equipai-vos, fortificai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Versículo 3. Versículo 3, neste capítulo 4, diz assim: mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que você é participante das aflições de Cristo, e Ele sofreu para a salvação da humanidade. Vocês são participantes do sofrimento de Cristo, das aflições, para a salvação de outras pessoas, para que também na sua revelação da sua glória vos regozijeis e alegrai. É nesta fortaleza da sua salvação, para que possamos estar, para que eles possam ser firmes e sólidos. Você sofreu por eles e você dá o relatório para eles. Os relatórios que vêm como ministério não é para nada, não é em vão. É porque os pecadores dizem: você precisa ser forte. Aquilo que se diz acerca de você estar cheio do Espírito Santo, então você tem que se preparar do melhor para fazer no serviço de Deus. É por isso sofre, é por isso sofremos. E se você sofrer por causa de Cristo, é bom, porque é um sofrimento que vai trazer a coroa. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, sois, pois, sobre vós, porque sobre vós repousa o Espírito de glória de Deus, que nenhum de vós possa parecer como ladrão ou malfeitor ou como aquele que entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, se um ministro sofre, se um pregador sofre, e se um pastor sofre, e se um filho de Deus sofre, não se envergonhe. Como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nesta parte. O seu sofrimento trará glória a Deus. A sua perseguição vai glorificar Deus. E qualquer sofrimento, qualquer forma que isto pode ser, vai trazer glória para Deus e glória para a igreja, e a restauração dos apostatados e a regeneração dos pecadores em nome de Jesus. Capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. E eu sou participante disto. Eu aposto a dizer aqui: eu sou testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver-vos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Você vai ser perseguido, você vai ser participante do sofrimento de Cristo por pouco tempo. Depois de ter sofrido um pouco, e vai aperfeiçoar e formar. Digam amém. Fortalecer, amém.
e fortificará. Eu estou a falar desta noite, o sofrimento que fortalece os servos de Deus. O sofrimento que fortalece os servos de Deus. Sofrimento não irá te espalhar, vai te fortalecer. O sofrimento não vai te destruir, vai te desenvolver. Por que não há amém hoje? O sofrimento não irá te quebrar, vai te edificar. Amém. O sofrimento não vai te espalhar, mas sim vai te edificar, você crescer. O sofrimento que fortalece os filhos, os servos de Deus. 3 coisas iremos falar. A primeira coisa, o suporte de uma boa consciência no sofrimento. O ponto número 2, a fortaleza de um piedoso, de um caráter piedoso livre do pecado. O ponto número 3, o sofrimento pela grande comissão como bons mordomos. Vamos para o primeiro ponto, o suporte de uma boa consciência no sofrimento. Quando você está sofrendo, você tem que ter uma consciência clara que isto não é pelo pecado ou por alguma coisa que eu fiz, não é por um erro, não é por um tipo de mal que pode ser encontrado na minha mão, na minha boca, na minha vida ou na minha vida. Esse é um sofrimento por Cristo e você tem uma boa consciência, uma consciência clara. 1 de Pedro capítulo 3, 16. 1 de Pedro 3, 16. Capítulo 3, no versículo 16. 1 de Pedro. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Ele está a falar aqui, tendo uma boa consciência. Você sofre, sendo perseguido, e você vai verificar deste lado que estou sofrendo por Cristo. Eu estou sendo perseguido por Cristo. Você verifica por que está sendo perseguido. É por causa da vontade de Deus. Porque sofre, não sendo malfeitor, mas está fazendo bem. E não por mal ser malfeitor. Fiquem confundidos os que blasfemam, como Cristo. Está lendo o versículo 17 e 18 agora. A consciência é muito importante. Então, isto é fortalecido. Então, não perdeu a visão, porque está... Então, tem que te fortalecer. Quando você está falando bem, e você tem uma boa consciência. Muitas vezes, a consciência. Hebreus capítulo 10, 22. Hebreus 10, 22. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Purificando a má consciência nos corações. E temos que ter a certeza que já estivemos no Calvário, já estivemos com Cristo, e pelo sangue de Jesus, nós somos lavados nossa consciência de toda má. Meu coração está lavado de má consciência. Tito capítulo 1, 15. Tito 1, 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Consciência contaminada. Tenha certeza que você não tem um caráter contaminado, uma consciência contaminada. Você foi lavado, limpo, convertido e a sua consciência não está contaminada. Existe também uma consciência acusativa ou acusadora. Romanos 2,15. Romanos 2,15. Os quais mostram a obra descrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Acusando-os uns e defendendo-os. Quando você está sofrendo, a sua consciência não pode te acusar. Isto é por mal, eu sou filho de Deus. Você sabe que estão te perseguindo e você está sofrendo isto porque eles não entendem o caminho do Senhor. E você não vai mudar, você não vai voltar, não vai comprometer-se, não vai virar, não vai inclinar para os perseguidores. Porque você não está certo da sua confissão pessoal. Você não entende o que está já fazendo. Se você está fazendo alguma coisa e sabe que é certo, sabe que é vontade de Deus, sabe aquilo ali que é algo recomendável por Deus, então você sabe que isto é a verdade absoluta que você pode demonstrar. Se você é perseguido e você muda, isso muda que você não está certo, não tem convicção, a sua consciência também está sendo acusada. Eu vou como se fosse um hipócrita. Mas se você está firme, mesmo passando por esse tipo de sofrimento, você vai permanecer quando a sua consciência não te acusa e você sabe que está no caminho que é certo. Mas do outro lado, se você está errado, se você está fazendo mal, se você é pecaminoso, se você é um apostatado, depois, por causa do que fizeste, sendo perseguido, a sua consciência vai te acusar. Você falhou. Mas você não permaneceu em Cristo, não se afirmou, e a sua consciência vai te acusar. Então, existe uma consciência acusando. E também existe uma consciência convicta. João capítulo 8, 9. João 8, 9. Estavam a acusar uma mulher e acusaram aquela mulher e encontraram aquela mulher no adultério. Então queriam saber de Jesus o que ele diria. Moisés disse: uma mulher desta tem que ser apedrejada. Então estamos à espera de ti, o que tu vais fazer? E ele disse: quem não tem pecado dentro de vós, que lance a primeira pedra. E quando estavam a pensar acerca disso, a sua consciência lhes acusou. E a consciência não tinha convicção e foram convencidos de suas consciências e saíram daí um por um, começando dos maiores até os pequenos, começando pelos maiores assim como os pequenos. A razão também existe uma má consciência, uma consciência contaminada, existe também uma consciência convencida, existe também 1 de Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, 2, 1 de Timóteo capítulo 4, no versículo 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Estavam começando falando de mentiras, começaram a palavra de Deus, começaram como cristãos, mas aos poucos foram voltando para trás. É isso que quer dizer a apostasia. Saíram do caminho da verdade
voltaram do caminho do padrão da palavra de Deus, saíram de uma vida transparente. Assim que eles foram voltando, as suas consciências se cauterizaram, lhes confusionou. Então continuaram nesse mal, e a sua consciência estava cauterizada, não estava totalmente certa. A sua consciência já não podia falar mais. Eles falam mentiras como hipócritas, porque a sua consciência foi cauterizada. Na salvação, os nossos corações são mudados, a nossa consciência também está acordada. Cristo faz com que todas as coisas estejam certas. Nossa consciência vai nos recordar. Quando você diz que está salvo, você diz nasceu de novo. E o que ele diz acerca daquilo que roubou, aquele pecado que você cometeu, já roubou para as pessoas. Então a consciência toda nos faz fazer restituição e corrigimos o que fizemos de mal. E se a nossa consciência, se você não faz essa restituição e continua, então você continua no mal. Então quer dizer que você não nasceu de novo. Se os seus pecados são como há uma impunidade nos seus pecados, você continua nos seus pecados, quer dizer que a sua consciência está cauterizada. Mas a pessoa que a sua consciência foi acordada, ele vai fazer restituição e a consciência vai ficar clara e limpa, como pela graça de Deus guarda aquela pessoa vivendo uma vida limpa, livre do pecado. Você vai ter a consciência pura perante Deus e perante os homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Atos 24, 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência. Está a ver? Procurar. Então é o que você tem que fazer, tem que procurar em todo momento, regularmente, para que você possa continuar uma consciência, para que o seu corpo não possa ser ativo. Ele diz: procuro, eu investigo, eu me examino, eu procuro dentro da minha vida, e tomando aquilo que é preciso tomar as decisões que tem que ser, de tudo que eu fiz de manhã até esta agora, está tudo reto? Será que fiz na boa consciência? Toda a palavra que saiu de mim, toda a ação que eu fiz, toda a forma como eu me portei, será que fiz de todas as coisas e na boa consciência? Paulo apóstolo diz aqui: por isso eu não faço, estou fazendo isto de qualquer maneira, como eu quiser, ou fazer ou pregar de qualquer maneira. E eu também a mim mesmo, eu me investigo, eu me examino. Eu por isso procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esse é o tipo de pregadores que são conscientes do céu, que a sua consciência crê que Jesus Cristo will come, há de vir, e como ele há de vir em qualquer hora, você tem que guardar a sua consciência, uma vida clara, uma boa consciência, de uma maneira certa, na sua toda maneira de viver. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 11. Como Cristo, do sangue de Cristo, que vos tirou da potência para lhe servir o Deus poderoso. É o versículo 14. É um serviço aceitável a Deus. O serviço que é entregue ao Deus Todo-Poderoso. A nossa consciência tem que ser lavada. Tem que fazer isso dia após dia, não só saltar daqui para ali, indo para aquele lugar, ter isto, aquilo ali, naquilo ali, não, agindo e falando de qualquer maneira.
mas por causa da nossa consciência que está lavada, vai fazendo a boa coisa, vai ir para um caminho certo, vai nos fortalecer na vida própria. E diz que a nossa consciência tem que ser lavada, purificada, pela 1 de Timóteo capítulo 1, 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Diz assim, no versículo 5: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida. É por isso que os mandamentos foram dados: o amor de um coração puro e boa consciência e uma fé não fingida. Boa consciência. Vai manter isso. É a diferença entre um ministro evangélico real, aquele que é bíblico, aquele que é um ministro pentecostal, e de outros que são superficiais, ou pessoas religiosas, ou são pessoas que já queimaram a sua consciência e estão agindo superficialmente de maneira religiosa. O Filho de Deus, o real Filho de Deus, o ministro de Deus, a sua consciência está lavada, vai viver desta boa consciência. Verdade em Cristo. O que estou a dizer agora é exatamente aquilo que vou dizer. Consciência de Cristo, que tira tudo aquilo, está certo daquilo que Cristo, Ele está ouvindo a conversa que você está tendo, no público e no privado. Você ter o entendimento que os pensamentos do seu coração, que as palavras que saem da sua boca são conhecidas por Cristo e não mentais, para que a vossa consciência também dá testemunho ao Espírito Santo que qualquer coisa que disserdes ou que você fizerdes, estão vivendo dessa maneira, de uma consciência da verdade que dizes. 2 de Coríntios capítulo 1. 2 de Coríntios capítulo 1, 12. Porque a vossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência. Veja, está dizendo aqui que com todos os cooperadores, com todos devem se regozijar. E o testemunho da vossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sinceridade do mundo. Você vai, já estou sincero, mas continua a jurar. Eu sou sincero, mas jura. Então isso não é sinceridade. O que é sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivido do mundo e maiormente convosco. Mas na graça de Deus, temos vivido no mundo maiormente convosco. Capítulo 4, 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, aquilo que você esconde. Diz: nós já renunciamos às coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Você está vendo aqui o Novo Testamento? Fala da consciência. Os crentes do Novo Testamento, eles devem
tem que verificar muito a sua consciência. 1 de Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. 1 Timóteo, capítulo 1, 19 e 20. Versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, ó Timóteo, conserva, tenha cuidado com sua consciência, ministros, servos de Deus, crentes, conservai a vossa consciência, boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneus. Quando você negligencia, quando você pisa a tua consciência, e a sua consciência já não te dirige, quando as consciências não te suportam, quando a consciência não está caminhando consigo, você vai fazer um naufrágio. Você não irá fazer um naufrágio na fé em nome de Jesus. Capítulo 3, no versículo 9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Não somente dizer que creio, não somente dizer que somente contente com a fé, com aquilo que foi dado uma vez para os santos, mas você vai vendo, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E eu oro que Deus possa dar a cada um de nós, e todos os ministros do Evangelho irão firmar-se nessa boa e pura consciência em nome de Jesus. Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, 18. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência. Começamos com ele, apóstolo Paulo. Ele vai falar no capítulo 24 dos Atos dos Apóstolos, 16. Ele diz que procuro ter uma consciência pura perante Deus e perante os homens. E aqui está dizendo aqui, estava chegando ao fim do seu ministério, o fim da sua vida. E ele diz, ainda continuo guardando a minha consciência e confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Querem portar-se honestamente. E disso estou verificando em todo momento. E eu oro que você também possa verificar todo o tempo a sua consciência, em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Fortalecimento, a fortaleza de um caráter piedoso, livre do pecado. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 de Pedro 4, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, fortifiquem-se. Então, colocai toda a arma em vós, armai-vos. Também vós, com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne, já cessou do pecado. Não está falando acerca aqui dos crentes, que Cristo sofreu por nós, para nos pagar a salvação. E agora estamos seguindo a Ele. E que somos crucificados com Ele. Quando não estamos a sofrer na carne, quando você sofre com perseguição, isso quer dizer que você está limpando a sua vida. Para que você não sofra em vão. Então, por isso quer dizer que tem que viver em todo o tempo da vossa vida, para que no tempo que vos resta na carne, versículo 2, não vivais mais segundo as consciências dos homens, a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Está falando aqui das concupiscências dos homens, as bebidas, as glutonarias, no versículo 3, são coisas passadas, da idolatria, abominação, bebedices, glutonarias,
As pessoas na comunidade, as pessoas religiosas, eles acham estranho o que estamos a pregar, o que nós fazemos, o que nós proclamamos, como vivemos. Então, temos que colocar toda coisa clara para que as pessoas possam ver a nossa vida e acharem estranho e falar mal de nós, que irão dar contas a Ele, porque está pronto para julgar os mortos e os vivos. Está a ler de 1 até 5. A sua vida vai estar livre de pecar. Vai dar um bom amém aí. Amém. Salmos 4, e vamos, livro de Salmos 4, 3 e 4. Nós sabemos que Deus separou para aqueles que servem a Deus. Se você está salvo por Deus, se você tem a salvação de Cristo, o Senhor te separou para que você não seja do mundo. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então Deus te separou para não ser igual ao mundo. Ele te separou para Ele mesmo. O Senhor nos ouvirá quando clamamos a Ele. Versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai, você é separado. Você é piedoso. A graça de Deus já veio na sua vida. Então, olhando para a sua vida, examinando a sua vida, e tendo a certeza que você é totalmente, completamente para a glória de Deus, já te separado, está separado para Deus. Não pequeis. Falai com vosso coração sobre vossa cama e calai-vos. Êxodos 20. Êxodos 20. Diz assim no versículo 20 de Êxodos 20: E Moisés disse ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Este é o padrão de Deus. Chamou os israelitas como povo peculiar, Ele os chamou para Ele mesmo. E Ele disse que deviam temer, para que eles não pequem. Você não pecará. Amém. No privado, você não pecará. Amém. No público, você não pecará. Amém. Os que pecam não creem em Deus. Diz o quê? Sim, os pecadores não creem em Deus. Se eles crescem em Deus, que Ele está em todo lado presente, e Deus está vendo-os, Deus está escrevendo todas as coisas que eles fazem, e Deus está observando-os. Se eles crescem que Deus está vendo todas as coisas, tudo que Deus consegue ver, eles não pecariam. Eles não podem cometer adultério. Se uma mulher não pode cometer adultério perante o seu marido, então, quando o marido não está, é quando pensa em cometer adultério. E por essa razão, Deus está vendo de todo lado. Então, se faz alguma coisa errada, e você vai pensando que Deus não está vendo, então eles não creem em Deus. Porque se você cresce em Deus e sabe que Deus vê tudo, e Deus vai trazer todas as coisas na luz e no julgamento. E se você não se arrepender, você está tomando a sua vida. Você não ia tomar a sua vida de qualquer maneira fazer qualquer coisa, mas você devia temer. Salmos 39:1. Salmos 39, versículo 1.
Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Eu vou guardar a minha... Eu sei que Deus me vê em todo momento. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. Então vai trazer todas as coisas para julgar. Mesmo assim, eu tomei decisão. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Vou guardar a minha boca, vou refrear a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Salmo 119, versículo 1. Salmo 119, versículo 1. Diz assim no versículo 1: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Versículo 3: E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Eles não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse é um verdadeiro crente. Esse é que é o real filho de Deus. Ama a Deus e por causa do amor que tem com Deus, ele não quer fazer nada em todo momento, qualquer coisa que vai ofender a Deus. E em todo momento sabe que em todo momento Deus está vendo. Se você ama a Deus e Deus está aí, e você sabe que se fizer isso, Deus está vendo, ele vai lhe ofender. Você está na casa de Deus, ou você está no escritório, ou está em casa, ou na estrada, ou no bus, no machimbombo, ou no táxi, ou em qualquer lugar onde você estiver, mesmo no avião. Se é alguma coisa naquilo que toma parte das atividades do país, você não irá pecar, você não vai fazer nada errado, porque você ama a Deus. Mesmo que a sua esposa diga, eu te amo, meu marido, eu amo muito minha esposa, o meu marido, mas na presença daquele marido, e se fizer uma coisa que ela sabe que o marido não vai gostar, então não está a amar, só falando só na boca. Então Deus está sempre presente, e por causa que Deus está sempre presente, então ama Ele, não irás fazer nada que vai lhe ofender. João 5, 14. João capítulo 4, 5, 14. A força de um caráter piedoso, livre do pecado. João 5, 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: És que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Cristo não nos deu licença para pecar. Ele não nos deu licença para comportarmos de qualquer maneira. Então, não é que a graça está disponível, continue a pecar. Não, Ele nos deu a graça de vivermos uma vida fora do pecado. E o amor que nós temos para com Deus é através da vida que vivemos, que mostra realmente que amamos a Deus. Porque diz: és que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Capítulo 8, no versículo 11. E disse ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, estou cheio de compaixão, eu venho te trazer a conversão. Mas depois do perdão, agora, depois da conversão, agora, depois da condenação ter passado, vá e não peques mais. Vamos gritar juntos aí: vai e não peques mais. Diga isso mais uma vez. Vai e não peques mais. Olha para o seu irmão, sua irmã ao seu lado, diga ela e diga: vai-te e não peques mais. Deus possa confirmar isso em nome de Jesus. Amém.
Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos 6, 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? De modo nenhum, que nós que estamos mortos no pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A partir do momento que encontramos Cristo, para que não possamos servir mais ao pecado. Porque aquele que está morto, morreu com Cristo, está justificado do pecado. Eu dou graças a Deus porque você está livre. Amém. Versículo 11. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Está dizendo no versículo 13, no versículo 18, e libertados do pecado como filho de Deus, como convertido, como um real crente na Bíblia. Se você está livre do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 1 de Coríntios capítulo 15. 1 de Coríntios capítulo 15, 33. 1 de Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Depois de ouvir a palavra de Deus, se você for para uma conversão corrompida, uma comunicação errada, uma convenção contrária à vontade e à palavra de Deus que ouviste, para te fazer você estar pronto, se você continuar naquela má comunicação, mesmo com si mesmo, se você comunicar com o mal, você não vai ser livre do pecado. E quando o arrebatamento acontecer, você vai perder. Versículo 34. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai na justiça, na santidade. Vigiai. Vimos sempre isto. Como você é um ministro na igreja, quando você é membro da igreja, então vigia na justiça e não pequeis, porque ainda não tem conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. 1 de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. 1 de João 3, 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Se alguém diz que eu sou nascido de novo, sou ministro de Deus, eu amo Deus, a pessoa proclama que ele crê na Bíblia. Alguém proclama que ele está firme na doutrina sã. Quando a pessoa diz que ele defende a santidade dada uma vez aos santos, se comete pecado, esse é o testemunho. Não importa a posição que a pessoa tem. Qualquer que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Qualquer que é nascido de Deus, diga no resto, diga isso mais alto, não comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus, diga de novo mais alto,
Não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Eu oro que Deus possa te guardar livre do pecado em todo momento, em todo tempo, em todo lugar onde você estiver, em nome de Jesus. 1 de João, capítulo 5, 18. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. João, o amado aqui, está a dizer que sabemos, todo aquele que já esteve com Cristo, todo aquele que tem a graça de Cristo, nós sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ele não irá te tocar. Ele não vai te forçar. Amém. Se você nasceu de novo, Satanás não irá te forçar a pecar. Amém. O mundo não irá te forçar a pecar. Ninguém vai te forçar a pecar. Há algumas pessoas que dizem: eu sou inocente. Eu tenho uma boa mente, uma boa consciência, gosto de viver reto, justo, mas o meu gerente, você que queria pecar, você quis guardar aquele emprego, por isso que você vendeu. O meu diretor me fez pecar. Não, eles querem para você pegar. Você quis guardar o bom nome que você tem no seu diretor. Então você deitou fora a sua salvação e a sua alma. É que você pecou. Mas ninguém vai te fazer pecar. O seu desejo, a sua concupiscência é que te faz você pecar. Então, se a mulher de Potifar vier, você é que vai querer fazer o pecado. Nós sabemos aqui nos versículos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém. Ele não vai me tocar. Diga para si mesmo: ele não vai me tocar. Você não pode usar o seu emprego que você tem, que Deus te deu, para eu não quero perder o meu tempo. Você não vai usar a sua propriedade que Deus te deu. Você vai não perder a sua propriedade. As pessoas, vocês não estão a falar todos. Você não há de morrer antes do seu tempo. Eu não hei de morrer antes do meu tempo. E se Abraão não morreu antes do seu tempo, também não morreu no meu tempo. Moisés não morreu antes do seu tempo, eu também não morrerei antes do meu tempo. Aquele que serve ao Senhor não morreram até terminar o trabalho que estavam fazendo. Não temeram medo, morte não estará no seu caminho. Amém. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 no seu lado, mas você irá ver com seus olhos a paga dos inimigos. Mas ele vai te satisfazer. Amém. Vida longa. Quem é esse? Está confirmado em nome de Jesus. Não tema a morte, não tema a morte, não tema a morte. Cristo já tomou o destino da morte. Você vai viver. Eu viverei. O Senhor irá confirmar isso em nome de Jesus. O ponto número 3 agora. O nosso sofrimento pela grande comissão, como
mordomos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre a outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros do multiforme graça de Deus. Ministros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo se alguém fala no evangelismo, se alguém fala na pregação, se alguém falar na cruzada, se alguém falar como pregador, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém ministrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Nesta pregação, nesta ministração, sofrimento pode vir, perseguição pode vir. Algumas pessoas estão convertidas e descobriram qual é a fonte da sua conversão. E algumas pessoas vão te perseguir. Está sofrendo por causa da sua família. E todos os membros da sua família que deviam ter tido a condenação, mas agora estão na vida eterna. Por causa disso, aqueles que não estão, eles começam a te perseguir. No versículo 12: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Você está ajudando outras pessoas para crescer na sua vida de cristão? E você, ao entrar naquela casa e disser: estou à procura do tal fulano, o que é que você quer fazer com ele? Não é membro da tua igreja, não vem aqui nunca mais. E você diz: por favor, deixa-me falar com ele, é um meu amigo. E você, ao entrar, ao pegar na Bíblia e falar da Bíblia e falar da fé e do desejo do leite sincero, então aquele que diz que você ainda está aí, ainda não saiu, diz: vou cuidar dele, mas você vai falar com calma, dizer: eu só estou a trazer aqui uma boa novidade para vocês, boas notícias, que Jesus Cristo morreu por nós. Então, mesmo vendo que ele está cada vez mais zangado, você compartilha a palavra, você está calmo e você está firme para fazer. Ele vai te dar esta fortaleza, esta espinha dorsal. E você vai proclamar a palavra de Deus sem medo, em nome de Jesus. E se falar alguma coisa contra ti para te perseguir, a perseguição não vai te mover. O sofrimento não vai sair da boa caminhada em nome de Jesus. 3. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Se você for perseguido porque você cometeu aborto ou fez uma coisa errada, quando alguém sofrer como malfeitor, como ladrão, como instrumento em negócios alheios,
Mas se padece, se um irmão padece, se uma irmã padece, se um ministro padece, como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente salva, onde estará o ímpio pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, aquele está sofrendo perseguição, aquele que sofre, aquele que padece segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. O Senhor irá te guardar. Amém. E não permitirá nenhum sofrimento para vir acima daquilo que tu podes suportar. Ele vai cuidar de ti e o Senhor vai cuidar de mim. Amém. O Senhor vai cuidar de mim. 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 Ele vai tomar cuidado de ti assim que estás a orar e nada irá acontecer contigo. Amém. Tudo que fizerem, vão te fortalecer. Amém. E que tudo que fizerem vai te fazer bom e forte em nome de Jesus. Sabes? Tudo que fizeram contra Abednego e Mesaque, eles saíram de lá com testemunho. Você irá sair sempre com testemunho em nome de Jesus. Marcos 8. Marcos 8, 34. Qualquer que salvar a sua vida vai perder. Aqueles que são mais cuidadosos do que o normal, super cuidadosos, não querem sair, não querem nada acontecer, por causa da condição do Estado, a condição da comunidade. Eu não penso que posso sair. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. A sua vida está segura. A sua vida está protegida. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Qual daria de ganhar todo mundo e perder a sua própria alma? As almas da nossa comunidade, das pessoas, e nós não estamos a lhes pregar, só os nossos vizinhos. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Você não irá se envergonhar. Amém. Lucas 6, 22. Lucas 6, 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem. É isso que algumas pessoas não querem se firmar. Eles não podem se firmar que as pessoas falem mal deles. Não querem se permanecer quando as pessoas ficarem zangadas contra elas. Não querem se firmar quando as pessoas andarem dizendo: tenha cuidado. Se você continuar a fazer isso, eles não podem se firmar aos homens mortais quando eles ameaçam. E por causa disso, eles deixam de fazer. E esse espírito do mal vai ser tirado em si. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem
o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Você vai mencionar o seu nome aí. Eles vão fazer falar mal do seu nome, vão transformar o seu nome de cima para baixo. Eles liberalmente vão fazer o seu nome como mau. Eles vão considerar o seu nome como mau, por causa do Filho do Homem. Versículo 23. Folgai. Está dizendo para chorarem? Não. Está dizendo chorar? Não. No versículo 23 está dizendo que fecha-se na tua casa. No versículo 26 diz: você pode chorar. Diga-me aí. Diga-me aí. Diga isso mais alto. Folgai nesse dia. E se seu pastor está sendo ridículo, diz: eu não devia mais a igreja. Você vai vir à igreja. Você vai vir para a igreja. Diz: eu reconheço o meu pastor, mas é diferente. Mas vai falar, vai ler a Bíblia e vai fazer a boa interpretação. E vai permanecer nessa interpretação. E quando ele diz isso está errado, não ache a pessoa como má. Você se regozije naquele dia. E exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Eu tenho um galardão esperando por mim no céu. Alguém aí, eu tenho um galardão esperando por mim no céu. O céu, da mesma forma, assim faziam aos seus pais nos profetas. 34. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem. Diga isso mais alto. Quando que os homens? Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Você não será falso profeta. Você vai se firmar. Vai ser corajoso. Tendo espinha dorsal. Você vai pregar a palavra de Deus. Você não terá medo em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1. 24. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo está dizendo aqui: eu não me envergonho, não sou covarde, não sou derrotado, não sou vencido, eu não vou me escondendo no quarto. Não vou parar de fazer a palavra de Deus. Não, regozijo-me agora ao que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Pelo seu corpo, que é a igreja. Você vai continuar a se regozijar. Qualquer desafio que vier, você continuará a glorificar a Deus, servindo a Deus em nome de Jesus. Atos capítulo 20, 23. Atos 20, 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Prisões e tribulações me esperam. Mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Você vai cumprir a sua carreira. Amém. Com alegria e com gozo. Você vai cumprir. Você vai terminar com sucesso. Você vai terminar na carreira, no reino, em nome de Jesus. Amém. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
continue testemunhando, continue esperando, continue proclamando o Evangelho, que é para salvar almas, e vai ser o seu galardão aqui na terra e lá na eternidade, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, 14. Romanos 1, 14. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios como a ignorantes. Assim, quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis. Será que você está pronto? Eu estou pronto para pregar o Evangelho para ti. Os que... Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. O Senhor irá te fazer com que esta palavra e você possa ter na sua boca em nome de Jesus. Você vai pregar. Almas verão ao Senhor. Você vai lhe dizer para abandonar o pecado, para crer em Jesus Cristo, e vai lhes dizer que se crer a salvação virá a eles. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. A saber, se com a sua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você vai enfatizar Cristo, o sacrifício, vai enfatizar Cristo, a sua morte, vai enfatizar Cristo, a salvação. E se possuir Cristo, você vai enfatizar que não há outro nome que foi dado para que as pessoas possam ser salvas, porque morreu por nós. Ele levantou-se, ressuscitou para a justificação, porque todos que vêm a Ele, crendo nele, aceitando-o como Senhor das suas vidas, eles serão salvos. Porque de coração crê-se para a justificação. Visto que o coração se crê para a justificação, e com a sua boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o Senhor de todo, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu esperava o seu amém. Amém. Amanhã depois da preparação da oração, eu vou sair, depois da pregação, depois da empresa, depois do culto, e eu vou falar. Se você falar a todos acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca da fé em Cristo, eles vão invocar o nome do Senhor. Amém. Ele vai ser salvo. Amém. Os seus nomes entraram no livro da vida. Qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há um pregador aí? Há um pregadores aí? Irmãos, pregadores aí? Você vai usar o seu dom para pregar? Isso vai acontecer. Amém. Como eles ouvirão acerca do Salvador sem ser um pregador? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas coisas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho.
Diz que não é todos, não são todos que obedecem. Porque Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Podemos ler esse versículo 17 juntos? 1, 2, 3. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé para ser salvo vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Eles ouvirão a palavra de Deus através da sua boca. Amém. Eles terão fé. Eles terão fé. Fé para curar. Quando eles estão a ouvir, e para ouvir a palavra de Deus, eles vão ouvir a palavra de cura hoje. Sem dúvida, eles serão curados. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se houver multidões vindo a Cristo aí por sua pregação. Estou vendo aí multidões vindo através da sua pregação. Amém. E eu quero te ver em ação. Eu disse, eu quero te ver na ação. Amém. Onde estás? Levanta-se agora, irmãos ativas, homens, irmãos ativos, que vão se levantar para isso poder acontecer. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Abra sua boca agora e fala ao Senhor. Não tenha medo acerca da perseguição, do sofrimento. Essas coisas podem vir, mas você vai continuar, você vai se firmar. Você vai se firmar pelo Senhor e vai se firmar no Evangelho, vai defender o Evangelho, vai pregar a palavra do Senhor e diga, Senhor, eu hei de fazer isto. Ora. Diz, eu não vou ter medo, não vou ter mais vergonha, não tenho mais pecado, já há convicção aqui, há certeza, há uma pura consciência. E eu vou ser um agente para a salvação e trarei muitos para o reino, em nome de Jesus. Corajosamente vou pregar em toda situação. Vou suportar as perseguições, mesmo as aflições. Entrega-te perante o Senhor.